Uma longa lista de exceções, com quase 700 produtos brasileiros, ficará de fora da tarifa extra de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre as exportações do Brasil. A medida amenizou os impactos do tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump sobre setores da economia e empresas brasileiras. Mas, olha, tem muito problema ainda para ser resolvido. E é para falar sobre esse assunto aqui, que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o economista Carlos Teobaldo. Boa tarde, professor, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde a todos os telespectadores. Professor, de um lado, defesa da soberania, independência das instituições. De outro, defendem terra arrasada, vingança e anistia. Espera aí. Com tanta contaminação política, como resolver o problema da economia? Nesse ponto é um pouco complicado, né, Lúcio? Porque tudo parece que está convergindo para uma hecatombe, né? Você tem problema do lado do executivo, tem problema do lado judiciário, tem problema do lado legislativo. Quer dizer, enquanto não se chegar ao consenso, vai ficar complicado. E a economia, com isso, vai ser bastante afetada, principalmente porque todas as decisões do poder central afetam direta ou indiretamente a produção e o povo brasileiro, que é o consumidor dessa produção. Porque é o seguinte, não existiriam, né? Os especialistas já disseram, não existiriam razões econômicas para um tarifaço desse tamanho. Não existe não. Pelo superávit que os Estados Unidos têm em relação ao Brasil na balança comercial dos dois países. Não, realmente não se acha uma justificativa para esse tarifaço, principalmente aí pelo que você está colocando. Nós temos realmente uma vantagem comercial a favor dos Estados Unidos muito grande nas exportações, mas importamos muito pouco. Agora, essa questão toda, ela, claro, como o Brasil sempre trabalhou somente com um tipo de, digamos assim, países para exportação, há necessidade de você diversificar. Quer dizer, em parte isso aí vem ajudar um pouco porque você vai começar a procurar outros mercados. Quer dizer, não vai ficar dependente só de um mercado. A gente sempre brinca assim, se a China ficar gripada, nós pegamos um resfriado. Né? A mesma coisa está essa questão dos Estados Unidos. Quer dizer, vamos mudar aí, vamos mudar. Não. Se a China ficar gripada, nós podemos ter uma pneumonia. Com certeza, com certeza. Porque somos, hoje, o seguinte, pelo menos o agronegócio tem uma dependência gigantesca do mercado asiático. O pessoal sempre estava comentando a questão do agronegócio. O agronegócio, na realidade, está tendo efeito somente na questão da pecuária. A agricultura não vai ter porque o grosso da nossa exportação são exatamente para a China. Agora, a pecuária não. A pecuária, quase 70% da produção de carne é exportada para os Estados Unidos. Quer dizer, com isso, a tendência, em princípio, teria uma diminuição do preço da carne. O senhor fala aí da carne produzida em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Porque o nosso aqui vai pouco, né? Não é pouco, não. É bastante. Nós somos o maior exportador de carne. De Mato Grosso para os Estados Unidos, qual é esse percentual da nossa produção que vai para lá? Eu acredito que em torno dos 30% a 40%. Né? Porque, claro, nós temos outra parte que a gente manda para a Ásia, né? Os Emirados Árabes também são grandes compradores, mas, na realidade, se você pensar, o tarifaço, em parte, ele vai gerar uma queda no preço interno, provisoriamente. Né? A mesma coisa com a carne, a mesma coisa com o café, que já teve uma baixa, porque a partir do momento que as empresas não conseguem exportar, elas vão colocar no mercado interno. E colocando no mercado interno, o que acontece? A tendência, quando a oferta é maior que a procura, a tendência do preço é baixar. E um outro exemplo, claro, nessa questão comercial, é, digamos, a questão sul, a questão calçadista. 90% da produção de calçados exportados é para os Estados Unidos, taxada a 50%. Só que, por outro lado, se a gente for pensar nos Estados Unidos, esse aumento da tarifa vai gerar o quê nos Estados Unidos? Aumento de preço e inflação. É por isso que eles fizeram essa listinha aqui
isentando várias cadeias produtivas, para não ter problema lá. Não era preocupado com a gente aqui. Não. Na realidade, essa lista é exatamente aqueles produtos em que os Estados Unidos não produzem, ele é dependente muito grande dos Estados Unidos. Por exemplo, avião, peças para aviões, aparelhos de ar-condicionado, é tudo exportado para os Estados Unidos. O próprio suco de laranja, hoje, nós somos o maior fornecedor de suco de laranja para os Estados Unidos. Quer dizer, se você tarifar em 50%, é que nem a questão do ovo, na época também, aquele problema todo que aconteceu. Quer dizer, eu particularmente acredito que isso não vai durar muito tempo. Será que, e no caso do café, será que os Estados Unidos esqueceram de colocar o café nessa lista aí de produtos isentos da tarifa? Eu acho que não esqueceram, mas na realidade o café brasileiro é muito bem colocado nos Estados Unidos. Claro que em primeiro lugar vem o café da Colômbia, né? Mas o nosso café ele é bem aceito nos Estados Unidos, porque se a gente for analisar o café que vai para fora e o que nós consumimos, o nosso aqui é de terceira qualidade. O supra-sumo é exportado. Então, os Estados Unidos vai sentir falta do café brasileiro. E acontecer, por isso que eu acho para você que no médio e curto prazo algumas coisas vão mudar nisso aí. Se diminuir a contaminação política e o debate se der no campo econômico, vai ficar muito mais fácil de resolver, né? Pelo menos é o trabalho que vem sendo feito, inclusive pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem uma relação muito boa com, como o pessoal fala, né, com a Faria Lima. Não, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, Lúcio. Os Estados Unidos, eles necessitam muito do Brasil. Tá? Enquanto que o Brasil não resolver essa questão política, a ingerência política na indústria, no comércio e no consumo, nós não vamos resolver o problema. A gente sempre fala assim, quer dizer, o governo, em vez de diminuir, cortar na própria carne, as despesas e tudo mais, o que ele faz? Ele aumenta o preço. A gente pode ver a guerra que foi a questão do IOF. Quer dizer, nós somos sempre prejudicados nesse ponto. Então, você está certo em dizer que, enquanto nós não resolvermos o problema político, vai ser difícil. Falando dos problemas internos, e a justiça tributária? Na avaliação do senhor aí, que é um especialista na área de economia, até quando que os pobres e a classe média serão principalmente os mais impactados com o pagamento de imposto? E a turma do andar de cima, como costumam dizer, poupados, né? Pagando muito pouco. Não, na realidade, se for pensar, a classe lá de cima paga muito pouco. Tem uns até que não pagam. Né? Que era o caso da época do Silvio Santos, que tinha um bônus de renda e não pagava imposto de renda. Mas, na realidade, a gente tem que pensar o seguinte... Aí é os dividendos. Aí a gente tem que pensar o seguinte, Lúcio. Nós sempre vamos ser a corda fraca do sistema. Qualquer coisa que acontece lá, ela vai sobrar para a gente aqui. Então, não adianta, enquanto não se resolver esse problema de, digamos, eu sempre parti do seguinte princípio. Enquanto nós não resolvermos o problema da educação do país, nós não vamos para frente. Basta a gente pegar os exemplos da Coreia do Sul, do Japão. Todos esses países acabaram com a guerra e hoje olha o que são. São potências. Mas por quê? Porque investem na educação. A educação é primordial. O professor no Japão ele é colocado no pedestal. E aqui? Né? Então, quer dizer, se você não começar nesse ponto, começar com a educação, e a educação, consequentemente, vai gerar o quê? Vai gerar o resto. A gente sempre fala assim, não existe nenhuma profissão se não tiver um professor. Então, a gente acredita, eu particularmente acredito muito nisso. Enquanto você não resolver a educação, a gente não resolve o problema do país. Mas lá em Brasília, eles tiram os recursos das áreas essenciais, da saúde, da educação, para colocar lá naqueles 50 bilhões de emendas parlamentares. Aí não tem jeito, né? Se a gente pegasse 10% desse valor das emendas e aplicasse na educação, isso não resolveria o problema. Né? A mesma coisa, junto com esses 10%, se você colocar também lá na questão rodoviária, você resolve o problema. Agora, é aquilo que você fala, é uma questão política. Deputado não quer abrir mão. Presidente não quer abrir mão. Quer dizer, como é que você faz? Nós aqui que vamos sofrer com isso, né? O povo paga o pato.
Com certeza. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição.